Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje iremos falar sobre os animais vertebrados. Você sabe o que são animais vertebrados? Então vem comigo aprender agora. Meus amores, animais vertebrados são aqueles que possuem coluna e crânio. Esses animais, eles possuem esqueleto. Quem sabe o que é esqueleto? Meus amores, esqueleto é o conjunto de ossos que vai dar sustentação ao animal. Esses ossos vai dar sustentação aos órgãos e junto com os músculos vai possibilitar a nossa movimentação. Podemos ficar em pé por conta do esqueleto. Certo, meus amores? Os animais vertebrados, eles são classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos lá. Os peixes. Os peixes são animais que podem ter o seu corpo coberto por escamas ou podem ter o seu corpo coberto por pele lisa, certo? Então, esses animais, eles vivem na água. O seu formato é fusiforme, ele tem um pouco alongado, ele é estreito na ponta, enlarguece e afina novamente. Isso não na sua extremidade, mas nas suas laterais, para que ele possa, meus amores, se movimentar na água, certo? Então, os peixes, eles possuem nadadeiras. Essas nadadeiras vai ajudar os peixes na sua locomoção. Essas nadadeiras vai ajudar o peixe a nadar, a chegar no seu destino, certo? Ele também possui aqui, meus amores, um órgão chamado de opérculo, no qual ele vai abrigar as brânquias. As brânquias substituem o pulmão, pois eles não respiram por pulmão, eles respiram através de brânquias. E essas brânquias vai fazer com que vai filtrar a água e fazer com que as moléculas de oxigênio seja absorvida. Certo, meus amores? Então, a água vai entrar pela sua boca e vai sair pelo opérculo, onde ele vai absorver. Os peixes, eles põem ovos, certo? Na água, depositam seus ovos na água e as fêmeas depositam os ovos e o macho deposita os espermatozoides. Esse espermatozoide vai nadar na água procurando o óvulo e vai fecundar o óvulo. Então, eles põem milhares de ovos. Milhares de ovos. E esses ovos, muitos são levados pela correnteza e outros são fecundados. Os que são fecundados, eles ainda vão passar por uma etapa para crescer. Então, até crescer, eles podem ser alimentos de peixes, eles podem ser vítimas de predadores, nem todos chegam à fase de reprodução. Agora, meus amores, sobre os anfíbios. Os anfíbios, meus amores, são animais de pele lisa. Os anfíbios, eles respiram pela pele. Eles têm vida dupla. A primeira fase é na água, vida aquática, e a segunda na terra, vida terrestre. Primeiro, sua vida aquática, quando os anfíbios, eles vão até a água para a reprodução. O macho deposita na água o espermatozoide e a fêmea os ovos. Então, esses óvulos da fêmea que são depositados, eles vão ser fecundados pelo espermatozoide. Após essa fecundação, vai dar origem aos girinos, que é o anfíbio na fase inicial. Daí, dos girinos, ele vai começar o seu desenvolvimento na sua fase aquática. Nesse período, meus amores, eles respiram através de brânquias. Essas brânquias que vai ajudar ele a respirar debaixo da água. Daí vai começar o seu desenvolvimento dos membros. Por último, ele vai perder a sua cauda e vai passar a segunda fase da sua vida, que é a vida terrestre. Na fase terrestre, meus amores, que quando ele sai da água, eles passam a respirar por pulmões. Os pulmões vai ajudar com que ele absorva o oxigênio. Só que a sua respiração é cutânea. Sabe o que é a respiração cutânea, meus amores? A respiração através da pele. Eles respiram através de poros na sua pele. Certo, meus amores? Exemplos de anfíbios: rãs, sapos, pererecas, salamandras,
Cecília, que é a famosa cobra de duas cabeças. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os anfíbios. Vamos lá. Então, vamos estudar agora os répteis. Os répteis, meus amores, são os animais que tanto pode ser, tem répteis aquáticos e tem répteis terrestres. Esses animais, eles têm o seu corpo revestido por carapaças, por escamas ou por placas ósseas, certo? Aqueles animais que são revestidos por carapaças são as tartarugas. Aqueles que são revestidos por placas ósseas são os crocodilos e os jacarés. E os que são revestidos por escamas são as cobras e os lagartos. Certo, meus amores? Eles também põem ovos, só que os seus ovos possuem casca. E esses ovos vão dar origem aos seus filhotes. Certo, meus amores? Iremos falar das aves. As aves, meus amores, são aqueles animais que possuem seu corpo coberto de penas. Elas também respiram por pulmões, põem ovos, de onde vai nascer os seus filhotes, e se locomove através de dois pés, assim são chamadas de bípedes. As aves, elas também não possuem bexiga, para que elas fiquem mais leves para facilitar no voo. Existem aves que vivem na água, como os patos. Existem aves que vivem mais na terra, como as galinhas. Outras mais leves que chegam a voar, como os passarinhos. Outras maiores e pesadas, como os avestruz, que vivem apenas na terra. Certo, meus amores? Elas possuem bico, elas têm asas e possuem cloaca, de onde vai pôr os ovos. Certo, meus amores? Vamos falar, meus amores, agora dos mamíferos. Os mamíferos são animais que têm o seu corpo coberto de pelos e também amamentam seus filhotes. Os mamíferos, eles respiram através de pulmões. Os mamíferos também têm o seu desenvolvimento interno dos filhotes. Os filhotes desenvolvem dentro do organismo do animal. Exemplo de mamíferos: leão, cachorro, ser humano, vaca, inúmeros exemplos podemos citar. Espero que vocês tenham entendido sobre os mamíferos. Agora, meus amores, iremos falar sobre as interações alimentares entre os seres vivos. Os seres vivos, meus amores, eles precisam de energia para se manter-se vivo. E essa energia vem da sua alimentação, vem dos alimentos. Os seres vivos, eles precisam de se alimentar para poder se manter vivo. As plantas, os vegetais, meus amores, eles são seres autótrofos. O que quer dizer isso? Eles produzem o seu próprio alimento. Eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. A fotossíntese, onde ele vai absorver do sol a energia e através da água e do gás oxigênio, eles vão realizar essa fotossíntese, assim transformando o oxigênio em gás carbônico e a água em glicose. Vamos ver? Aqui está a planta, a árvore. Em suas folhas vai haver uma pigmentação chamada de clorofila. O sol vai emitir o seu raio solar, vai aquecer e essa energia através do sol, essa energia solar vai ser absorvida pela folha da planta, pelo verde da planta, e o que é que acontece? Ele vai pegar o O2, que é o oxigênio, e vai ser absorvido. As suas raízes, ela vai absorver a água, o H2O. Daí, nesse processo de fotossíntese, vai ser eliminado o CO2, que é o gás carbônico, e vai ser produzido a glicose para a alimentação da planta. Por isso que as frutas, elas são doces, por conta da glicose que é produzida nesse processo de fotossíntese. Certo, meus amores?
Então, elas por fazerem o seu próprio alimento, por produzirem seu próprio alimento, elas são chamadas de seres produtores. Por quê? Porque produzem seu próprio alimento. Mas os animais, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Sabe o que acontece? Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. E esses seres vivos no qual eles se alimentam é que vai lhe dar a energia necessária para a sua sobrevivência. Como ele não consegue produzir o seu próprio alimento, eles são chamados de seres consumidores. Porque eles consomem outros animais. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Mas, de acordo com a sua alimentação, ele pode ser classificado em herbívoro, carnívoro e onívoro. Os animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam apenas de vegetais. Vamos dar um exemplo? A vaca. Outro exemplo, o cavalo. Outro exemplo, o bode. Esses animais que se alimentam apenas de vegetais, eles são chamados de herbívoros, certo? Aqueles animais que se alimentam apenas de carne, eles são chamados de carnívoros, porque eles vão se alimentar apenas de carne de outros animais, certo, meus amores? E aquele que se alimenta tanto de carne, de vegetais, quanto de animais de carne, ele vai ser chamado de onívoro. Exemplos de carnívoros: onça, tigre, leão. Exemplos de onívoro: ser humano, porco, galinha. Agora iremos falar sobre a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, meus amores, é obrigatoriamente ter o produtor, o consumidor e o decompositor. O produtor, você já sabe que é aquele que produz seu próprio alimento. O consumidor, aqueles que se alimentam de outros seres vivos. E o decompositor, meus amores, são aqueles que decompõem a matéria orgânica, assim como os fungos e as bactérias. Vamos lá. Na cadeia alimentar temos o capim, que é o produtor. Temos aqui o gafanhoto, que é o consumidor primário, que tem que ser obrigatoriamente herbívoro, porque vai se alimentar do capim. Então, o primeiro consumidor, ele sempre será herbívoro. Por quê? Porque se alimenta de vegetais. O segundo consumidor, ele pode ser carnívoro ou também pode ser insetívoro. O que é insetívoro, meus amores? São aqueles animais que se alimentam apenas de insetos, que é o caso do sapo. O sapo vai se alimentar do gafanhoto, sendo assim o consumidor secundário. Daí, a cobra vem e se alimenta do sapo. A cobra já está como carnívoro, nesse caso, sendo o consumidor de terceira ordem, né? Um consumidor terciário. Então, gavião vai se alimentar da cobra, sendo assim um consumidor de quarta ordem, certo? Então, aqui está a cadeia alimentar. Sempre vai ter essa sequência, certo, meus amores? Então, podemos em outras cadeias encontrar o consumidor onívoro, que é o caso do ser humano, do porco e da galinha. Vamos ver uma cadeia que tem o onívoro. Temos aqui o capim, a vaca e o homem. O capim vai ser o produtor. A vaca vai ser o consumidor herbívoro. E o homem vai ser o consumidor onívoro. A vaca, consumidor primário, consumidor de primeira ordem. E o homem, consumidor de segunda ordem. A cadeia não necessariamente precisa ter todas as ordens, certo? Mas ela precisa
ter produtor, consumidor e decompositor. Mas, tia, onde entra o decompositor nesse caso? Nesse caso, o decompositor vai entrar para decompor o gavião. O decompositor, ele vai decompor toda a matéria dos seres vivos. Então, nesse caso da cadeia, quando chega no gavião, ele vai morrer e aí os decompositores vão decompor todo o gavião. Tá ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e até a próxima aula. Beijo, tia tá morrendo de saudade de vocês. Fiquem em casa, meus amores.